Então, muito obrigada aí pela introdução. Você falou meu nome certo, sim, é Lucile. É um nome complicado mesmo, as pessoas se atrapalham, então não tem problema. Eu vou falar para vocês hoje. Então, primeiramente, né, bom dia a todos. É um prazer muito grande. Então, agradeço a gentileza aí do convite da Live University. É um prazer enorme estar aqui hoje falando para vocês um pouquinho sobre a logística da nossa vacina e o programa aí de Covid-19 da Pfizer. Né? O slogan da Pfizer é esse que está aqui abaixo, que são os grandes avanços que mudam a vida dos pacientes. Entre a fase aí que eu aceitei o convite para palestrar, né, e comecei, enfim, agora no mês de setembro, então falar um pouquinho para vocês aqui de algumas mudanças que aconteceram, né, então hoje eu não estou mais como Head de Supply Chain aqui do Brasil, eu estou agora como Global PMO para novos produtos, então todas as joias aí da companhia, inclusive as novas vacinas, enfim, que estão sendo desenvolvidas, medicamentos aí também para tratar o Covid-19, eu vou cuidar dessa parte agora. Na vida pessoal, aí eu tenho 43 anos, eu sou divorciada, eu escrevi aqui que eu tenho 14 filhos, mas não são filhos humanos, são 11 gatos e 3 cachorros, então é uma família bastante grande aqui para mim. Eu sou professora de yoga e mergulhadora, essa foto que vocês estão vendo foi o último mergulho que eu fiz em janeiro do ano passado. Estou sentindo muita falta do mar, muita falta de mergulhar, mas, né, com essa pandemia é impossível, né, se colocar aí em risco, enfim, de contaminação e tudo mais. Eu sou formada em matemática e ciências sociais, tenho uma especialização em modelagem e estatística pela Fundação Getúlio Vargas, um MBA em logística empresarial e mestrado em engenharia de produção pela FEI. Então, do histórico profissional, já falei um pouquinho para vocês aqui. Eu comecei na Pfizer em 2015 como gerente de demanda, S&OP e para lançamentos de novos produtos. No final do ano passado, o gestor, né, meu gestor, que era o head de supply chain, ele acabou indo para uma vaga aí de última milha da vacina. E eu acabei assumindo a posição dele, então foi muito legal pegar aí o finalzinho aí da palestra anterior, justamente dessa questão de desenvolvimento de talentos, então foi exatamente isso que aconteceu, né, ao invés de vir alguém de fora, eu acabei sendo, assumindo essa posição, mas eu recebi essa nova proposta, né, então no comecinho aí entre na verdade final de agosto e agora começo de setembro, eu assumi essa nova função aí como PMO global aí para lançamentos de novos produtos. Antes da Pfizer, eu trabalhei 3 anos na Bristol Myers Squibb, que também é uma farmacêutica. Antes da BMS, eu trabalhei na Baxter, com planejamento de produção, por 2 anos, e aí trabalhei em 2 empresas de bens de consumo, com planejamento de demanda e customer service, que foi a LG e a Unilever. Então, seguindo aqui, se meu computador funcionar, contando para vocês um pouquinho da Pfizer aqui. Esses dados são de 2019, ano passado e até, enfim, começo desse ano, devido a todas as questões aí de pandemia, os dados corporativos não foram divulgados, mas eu não acredito que sejam muito diferentes, considerando, claro, que a vacina, então os dados do ano passado e desse ano, a vacina de Covid é uma empresa separada, vamos dizer assim, é uma unidade de negócio separada, ela não entra no total em vendas aqui que a gente está falando. Então, em 2019, a Pfizer vendeu praticamente 52 bilhões de dólares no mundo, ficou com 2 bilhões aqui no Brasil. Tem quase 90 mil empregados, mais ou menos 1.600 aqui no Brasil, e faz negócios em 125 países com 58 fábricas próprias. A nossa fábrica, para quem conhece, enfim, já andou aqui pela Castelo Branco, fica em Itapevi, é uma fábrica de sólidos orais, então ela não produz a vacina, mas não sei se todo mundo viu ou acompanhou, tem uma parceria agora com a Eurofarma para a produção local aqui da nossa vacina, então isso, apesar
apesar de não ser na nossa fábrica, está sendo com um parceiro e que vai beneficiar, né, todos nós brasileiros, e é um motivo de muito orgulho. Em termos de pesquisa e desenvolvimento, a Pfizer tem 9 centros, 7 deles ficam nos Estados Unidos e 2 no Reino Unido. Investimentos aí em R&D, né, em pesquisa e desenvolvimento, em 2019 foram na casa de 8 bilhões de dólares. E em pesquisa clínica, que são exatamente os projetos aí, os produtos com quem, né, com os quais eu vou trabalhar, aquela época nós estávamos com 96 projetos em 7 áreas terapêuticas, né. No Brasil nós temos aqui 30 pesquisas em andamento, com 16 medicamentos, aí 16 drogas e 600 pacientes. Eu gostaria agora de passar um vídeo para vocês, é um vídeo corporativo, eu já tinha deixado o link aberto aqui. Vamos ver se funciona. Tá, não quer funcionar, então vamos por aqui. Cada crise oferece uma oportunidade para grandes avanços. Em 1849, fizemos nosso primeiro grande avanço, uma maneira criativa e inovadora de tratar parasitas. Descobrimos como enviar suprimentos que salvam vidas para o exército da União. Rompemos as barreiras da produção em massa, tornando a penicilina e outros antibióticos acessíveis em grande escala. The life-preserving drugs known as antibiotics met the challenges of war. E contribuindo para uma das maiores medidas de preservação da vida no século XX. Entering a new era of medicine in which the natural lifespan may be greatly expanded. Combatemos a poliomielite com uma vacina oral, para que milhões de crianças pudessem voltar a ser crianças novamente. Inovamos com uma agulha, que seria uma das principais ferramentas para a erradicação da varíola. Enfrentamos algumas das maiores causas de dor, de doenças e de morte prematura e lutamos contra elas com tratamentos que melhoraram nossos corações, nossos corpos e até mesmo a forma como amamos. Nós dominamos a ciência mais avançada para criar terapias inovadoras que ajudam as pessoas com câncer a viver mais. E agora, atravessamos a maior crise de saúde dos últimos tempos. Com o nosso parceiro, desenvolvemos uma vacina para enfrentar a Covid-19. Mais de 170 anos de grandes avanços e estamos apenas começando. Pronto, deixa eu voltar aqui para o modo de apresentação e voltar a falar com vocês aqui. Então, para o próximo slide. Gente, vocês desculpem, não sei se está todo mundo ouvindo, minha cachorra está querendo participar também da palestra, esse é o novo normal, então, se tiver um cachorro latindo aí, é a Nina, que é bastante participativa. Eu vou contar um pouquinho para vocês agora da visão geral aí da nossa vacina. Então, explicar um pouquinho, todo mundo sabe, eu acho que foi bastante divulgada, a nossa vacina foi uma vacina bem desafiadora, ela precisa ser mantida aí ultra congelada, entre temperaturas aí de menos 90 graus a menos 60 graus. Qualquer variação nisso daí já começa a contar um tempo que seria já para o descongelamento e uso, então é uma vacina que é realmente assim, muito delicada. Então, mostrar para vocês, falar um pouquinho aqui de como que era, né, enfim, como que é, na verdade, a nossa embalagem primária. Ela pode vir tanto com o nome aqui de Comirnaty, que é o registro aqui que nós já temos, o registro definitivo, ou como viria aqui na fase do lado aqui um rótulo como Pfizer-BioNTech Covid-19 Vaccine, que é justamente aí para países que tiveram só aprovação de uso emergencial. Então, é um frasquinho de vidro multidose, como praticamente todas as vacinas. Ele contém aqui 0,45 ml de produto congelado e cada frasco contém 6 doses. Então, dentro desse frasquinho aqui, serve para imunizar, para vacinar 6 pessoas.
A nossa embalagem secundária vinha numa bandejinha, a gente chamava até de pizza box, mas na verdade seria praticamente o tamanho de uma pizza brotinho, se a gente for falar realmente como o tamanho de uma caixa de pizza. Então a bandejinha sempre vem completa com 195 frascos. Então, claro, aí, né, você pega os 195, multiplica por 6, você vai ter aí 1.170 doses por bandeja. E nós temos aqui a embalagem térmica, então é essa caixa térmica que foi desenvolvida pela Pfizer, né, pelos cientistas da Pfizer, junto com o pessoal tanto da Softbox quanto da... agora me fugiu o nome, porque a gente só tem recebido da Softbox, Aerosafe, desculpa. E essa caixa aqui, enfim, ela vem com gelo seco, então é uma caixa que tem uma câmera, né, uma câmara de gelo seco, vem as bandejinhas, a gente tem o data logger, enfim, eu não vou entrar em muitos detalhes técnicos aqui para vocês, mas o que eu quero ressaltar de tudo isso cada bandeja vem, né, com 1.170 doses e cada caixa pode ter até no máximo 5.850. Não sei se todo mundo acompanhou também, mas os contratos que foram assinados pelo Ministério da Saúde, né, enfim, entre o Ministério da Saúde e a Pfizer, são para 200 milhões de doses. Então, não precisa assim, né, de fazer muita conta aí para ter uma ideia da dimensão, do tamanho que isso tomou, né? Então, nós estamos falando aí que cada caixa vem com 5.850 doses no máximo, nós temos aí 200 milhões de doses, a gente está falando aí de quase ou um pouco mais de 17 mil caixas, que depois precisam ser feitas também a logística reversa. Então, tudo isso dá um trabalho bastante grande, exige bastante coordenação, e aqui contar para vocês como que foi o desenho que a Pfizer fez globalmente, enfim, o Brasil teve algumas pequenas divergências, mas não fugiu muito do padrão global. Então, os embarques, eles acontecem direto da fábrica até, enfim, a gente chama aqui o ponto de distribuição ou ponto de uso. Nos Estados Unidos, por exemplo, sai da fábrica e vai até a sala de vacinação. Então, a sala de vacinação recebe essa caixa térmica e vai fazer o manuseio ali do gelo seco, enfim, ali no próprio ponto de uso. Aqui no Brasil, o que foi decidido junto ao Ministério da Saúde é que todos os embarques iriam para o seu centro de distribuição, que fica em Guarulhos. Então, essa é a diferença aqui, né? Porque é de lá que o Ministério recebe todas as doses e aí faz as suas distribuições aí para os estados, para as secretarias e tudo mais. Então, como que funciona, né? Então, tem a fábrica da Pfizer, nós temos aqui transporte, enfim, terrestre, depois o transporte aéreo internacional. Então, hoje tem saído voos de Miami, vem direto para Viracopos, que fica aqui em Campinas, e daqui vai para o centro de distribuição do Ministério da Saúde. E nós temos aqui também, que esse é um ponto bastante importante, o monitoramento de temperatura e a localização da carga durante todo o transporte. Então, é um data logger, né, que a gente chama aqui de RTTM, né, que é Real Time Temperature Monitor. Então, é um monitoramento aqui em tempo real de temperatura, e ele manda os dados via GPS, né, então, enfim, a gente tem todo o controle. Então, a partir do momento que a caixa foi fechada e o data logger foi acionado, já começa a gente ter toda a medição. A gente sabe, por exemplo, se essa caixa está extraviada, onde que ela está, se ela saiu do aeroporto, que horas que ela saiu do aeroporto, se teve algum problema, se parou de monitorar, se teve algum problema de excursão de temperatura, enfim, qualquer coisa que aconteça com essa caixa, a gente vai saber o que aconteceu. E o que é mais interessante é que tudo isso daí é via nuvem, enfim, não tem nenhuma interferência humana. Então, todos os dados, eles são, né, a partir do momento que o pessoal, né, que recebe a carga, faz o stop, que é esse botãozinho vermelho bem pequenininho aqui. Então, quando ele pressiona a parada desse data logger, os dados já vão automaticamente aí para a controllante, né, e aí vai ser feito um reporte, enfim, um relatório de todo o período. A cada 15 minutos é feito esse monitoramento, então esse registro de temperatura, ele fica gravado, e aí é dessa maneira que nós recebemos esses dados.
Então, como eu falei aqui, pensando em 17 mil caixas, que tem de ser feita a logística reversa, então esse também foi mais um desafio. Então, além do recebimento, né, então o pessoal lá do Centro de Distribuição do Ministério da Saúde precisa receber essas caixas, precisa fazer a sublimação do gelo seco. Gelo seco é um produto bastante complicado, então existe uma limitação de quantidade de gelo seco que pode vir dentro da aeronave. Por quê? Porque ele sublima o oxigênio, né? Ele na verdade, ele depleta, né? Como eles falam, enfim, faz a depressão de oxigênio. Então, pode causar asfixia. Se tiver, por exemplo, sei lá, uma caixa rasgada, que comece a vazar aí o gelo seco. Então, existe aí toda uma questão aí de tráfego aéreo, né? E por conta disso a gente tem que seguir tanto as regras da ANAC quanto as regras internacionais lá dos Estados Unidos, principalmente porque é um voo que sai de Miami. Então, existem aí, hoje a gente consegue trazer mais ou menos 180 a 220 caixas, dependendo do tamanho da aeronave, né? Dependendo aí se for um avião cargueiro, se ele for um avião um pouco maior, e se não tiver outras cargas também que tenham gelo seco, aí a gente consegue trazer um pouco mais. Mas a partir do momento que o pessoal recebe essa caixa, então, enfim, eles têm de fazer todo um processo de devolução dessa caixa térmica, né? E por que faz a logística reversa dessa caixa térmica? Primeiro, porque a gente tem que pensar que são vários países do mundo precisando dessa vacina. A Pfizer, eu vou falar até num slide próximo aqui, mas esse ano a nossa expectativa é produzir 3 bilhões de doses, né, da nossa vacina. Então, imagine aí que 3 bilhões de doses com uma caixa que cabe no máximo 5.850, então você tenha já uma noção da necessidade dessas caixas térmicas, né, do quanto isso precisa, enfim, que volte para que possa ser utilizada rapidamente novamente. A segunda coisa é a questão também do impacto ambiental, né, a geração de resíduos e de lixo, né, então para que jogar fora uma caixa que pode voltar a ser usada? E segundo, e o terceiro ponto aqui, que foi muito falado também, é justamente essa parte de nós temos, enfim, rapidez, né, para atender a demanda mundial por essa vacina. Então, como que funciona a logística reversa aqui? Isso, toda essa parte, enfim, óbvio, com muito mais detalhes, né? Eu fiz muitos treinamentos aí, tanto para o pessoal lá do enfim, operativo do Ministério da Saúde, como para o pessoal da própria, enfim, do próprio PNI, as secretarias de saúde que estavam recebendo a nossa vacina, que estavam cheios de dúvidas. Então, enfim, para contar um pouquinho para vocês, né? Então, o pessoal do centro de distribuição recebe a caixa e confirma se tem as etiquetas de embarque. Dentro dessa caixa, a gente já manda impressa a etiqueta de retorno, né? Então, eles precisam confirmar se isso foi recebido ou não. Eles precisam, o segundo passo aqui, retirar todo o gelo seco da caixa térmica, porque é óbvio, como já foi falado, né? É um produto, enfim, gelo seco pode causar aí a depressão do oxigênio e causar asfixia, então, consequentemente, para fazer a devolução, o retorno dessa caixa precisa que seja feito aí sem o gelo seco. Precisa se assegurar também que o data logger esteja na caixa, porque não é apenas a caixa, né, como alguns componentes também, mas o data logger também precisa retornar, né? Então você tem que lacrar a caixa, claro, né, com fita adesiva. Você usa uma etiqueta branca para cobrir o símbolo de gelo seco. Por quê? Porque antes tinha, né? Então, vindo para o Brasil, vindo para qualquer país, tem o gelo seco para manter a conservação da vacina, mas na devolução dessa caixa já não tem mais o gelo seco. Então, você cobre para mostrar que não é um produto ali, uma carga perigosa. Você cola a guia pré-impressa, que é justamente essas etiquetas de embarque, e coordena a retirada aqui por parte da UPS. A Pfizer também globalmente fechou o contrato aí com a DHL, com a UPS, com mais umas 3 empresas, justamente para fazer toda essa parte de coordenação. Então, no Brasil foi selecionada a UPS, cada país aí ficou com, enfim, um prestador de serviços e que faz
toda a parte aí de logística, enfim, internacional, coordenação, desde o momento em que sai a carga, né, da nossa fábrica, ela entrou no caminhão, a equipe da UPS aqui para o Brasil já está acionada, justamente para coordenar a questão do voo, documentação de importação e tudo mais. E aí, no final das contas, né, então, quando a equipe da UPS, que também faz a logística reversa, então eles não fazem apenas a importação, mas também a exportação da caixa vazia, eles coordenam, né, a equipe do Ministério da Saúde, lá do Centro de Distribuição do Ministério da Saúde, coordena a retirada dessa caixa, as caixas são coletadas e voltam para a sua origem. Então, aqui eu falo que são os motivos de orgulho, né? Então, hoje nós temos a marca aí de 12 milhões de doses entregues por dia. Na verdade, isso eu acho que é uma coisa, assim, realmente um motivo de orgulho, porque nós temos pessoal na fábrica trabalhando 7 dias na semana, 24 horas por dia, porque as fábricas rodam nos 3 turnos, e 12 milhões de doses entregues por dia é realmente bastante. Lembrando que acho que 2 semanas atrás aí foram 5 milhões só para o Brasil. Então, como esses dados eram de julho, eu acredito que talvez essa média aqui, enfim, esse número já tenha aumentado um pouquinho. 96% das entregas globais acontecem em até 3 dias. Então, lembrando que no momento em que montou a carga, que saiu da fábrica até a chegada no seu ponto de uso, no ponto de distribuição, 96% dessas entregas acontecem em até 3 dias. O Brasil, enfim, a gente tem mantido aí uma média de 2 dias, então entre a carga ser preparada e ela chegar aqui no Brasil, menos no final de semana, que não existe um voo de sábado, então a carga que fica pronta na sexta-feira, ela chega aqui no Brasil no domingo. E a taxa de sucesso aqui de 99,5. O que isso quer dizer? Sem questões aqui de excursão de temperatura. Então, que a gente está tendo problemas ou que teve, enfim, perda de dados, que o Datalogger parou de funcionar no meio do caminho e que não pudemos utilizar essas doses, foi de 0,5%. Então, é realmente assim uma vacina super desafiadora, com uma logística super complicada, mas que está sendo, né, o processo que foi desenhado foi muito robusto, e isso aí tem, né, trazido a vacina e eu acho que esperança também para milhões e bilhões de pessoas ao redor do mundo. Então, aqui, contar agora um pouquinho do Brasil e de como foi a nossa parte aqui de operação, vamos dizer assim, né? Então, a segunda parte aqui, né? O nosso programa do Covid-19, e como que foi estruturado, enfim, como que nós fizemos toda a nossa parte aqui de supply. Então, claro, né? A gente começa falando pelo caos que foi no ano passado. Março lá de 2020, a Pfizer globalmente colocou todos os funcionários administrativos não essenciais, né, enfim, até de fábrica, mas não essenciais, em home office. Então, desde, eu acho que do dia 18 de março do ano passado, está todo mundo trabalhando de casa. E aí nós identificamos naquele momento que a gente precisava verificar aqui, enfim, uma necessidade real de monitoramento da performance, tanto de vendas quanto da nossa reação da cadeia de suprimentos, né? Então, o que nós levamos em consideração? Enfim, primeiro, as principais marcas, né? Então, a gente, aqui para o mercado brasileiro, claro, né? Então, acompanhamos aí a performance de vendas dessas principais marcas versus o cenário que tinha sido projetado lá no final de 2019, quando a gente ainda não previa a pandemia. Nós começamos a verificar também a nossa performance de inventário, então acompanhamos aqui oscilações de inventário frente às variações de demanda e riscos aí tanto de abastecimento quanto de excesso, né? Por que excesso, né? A gente pensa assim que a indústria farmacêutica vendeu para caramba todos os produtos, mas não. Então, por exemplo, temos produtos que são para cirurgias eletivas, né? Então, a cirurgia que a pessoa vai fazer, escolhe fazer. E esses medicamentos não tiveram saída, psicotrópicos, né, também, né, então por mais que a gente pense assim, que teve muitas pessoas com problemas psicológicos, de depressão, ansiedade, enfim, causado, né, justamente por essa questão da quarentena, do confinamento, as pessoas não iam
ao médico, e esses produtos são produtos de prescrição, então eles também foram impactados justamente por conta da falta, né, de visitação do paciente para o seu médico, enfim, de ir até o médico para conseguir a sua receita para poder comprar o medicamento. E também tivemos impacto em produtos oncológicos, né? Então, por mais que seja, enfim, né, pensar um paciente fazendo um tratamento tão sério para câncer, tivemos muitas questões, sim, de pacientes abandonando o tratamento, de não voltando, com medo de sair de casa, com medo de voltar ao hospital. Então, os produtos oncológicos também foram bastante afetados. Né? E aí, no risco de desabastecimento, enfim, de falta de produtos, claro, nós tivemos aí principalmente os produtos, né, anti-infectivos e de uso hospitalar, né? Então, lembrando aí que tiveram muitas internações, muitas questões aí de ocupações em hospital e que precisam de produtos aí desde antibióticos quanto antifúngicos, antivirais e que são utilizados aí em hospitais, né? Principalmente aí muitos injetáveis. Então, isso fez com que a gente tivesse falta e rupturas nesses produtos. E a Pfizer globalmente também contratou a McKinsey para fazer modelos preditivos, né? Então, nós utilizamos aqui, principalmente para as moléculas de uso hospitalar, mas nós passamos a utilizar também esses modelos criados pela McKinsey para a gente poder fazer uma melhor previsão, enfim, ter pelo menos um norte de onde nós para onde nós deveríamos seguir. Então, mostrar aqui para vocês o que né, enquanto líder ali da área de demanda e S&OP, o que nós precisamos fazer, o que nós reinventamos, nós redefinimos o nosso processo, né? Então, a gente identificou aí quais eram as marcas que representavam 80% da receita, né? Então, baseado no nosso operating plan, lembrando que ele, enfim, a gente sabe que não é o OP já tinha ido para o espaço, porque né, nós sabíamos que tinha quarentena, com todos esses novos cenários aí que a gente já sabia que não iria mais fazer parte da realidade, seria um novo normal, mas a gente precisava partir de algum lugar, né? Então, aqui no nosso UAI, a gente verificou aqui o monitoramento, monitorando o impacto e a variação da demanda diante do cenário da pandemia. Nós tivemos muitas incertezas, muitas variações de demanda. Quem fez isso foi a minha equipe, né, de planejadores de demanda para todo o mercado brasileiro e todos os meses a cada um novo ciclo. Então, a Pfizer publica o seu forecast na última sexta-feira de cada mês, então todos os meses a gente fazia essa identificação, esse monitoramento de como estava a nossa demanda, como que estava sendo aí o impacto da pandemia, né, como que nós fizemos isso? Claro, diagrama de Pareto, então pegamos 80-20 e gastava aí mais ou menos 1 hora por mês, porque são todos os dados aí que já saem até, enfim, automáticos do próprio sistema. Então, mostrar para vocês também um pouquinho aqui como que nós fizemos aqui a nossa análise das principais marcas, né? Então, nós tínhamos aqui o nosso forecast e temos a nossa venda. Então, a gente vê aqui que teve muitos que realmente estava bem próximo, mas nós vemos, por exemplo, um quarto produto aqui que o forecast era 98 mil e vendemos apenas 16, né? Ou a gente tem aqui outro caso, deixa eu ver, que era 1 milhão de vendas e vendeu 1 milhão e 100, né? Nós temos aqui vários casos aqui, olha, de 106 vendeu 127. Então, a gente começou a fazer esse monitoramento, né? Então, aqui usamos o PDCA, né? Então, planejando aqui quais são as marcas, né? As principais marcas em revenue. A gente sabe que, como profissional de supply chain, o que importa para nós é o volume, mas que em termos financeiros, enfim, né, a companhia muitas vezes ela se preocupa também com essa parte aí da receita, né? Então nós temos produtos que têm muito volume, mas que têm uma receita muito baixa, né? E que muito provavelmente também não seria o priorizável. Então a gente foi verificar aí as 20 principais marcas aí baseado na receita, baseado no nosso operating plan, e verificar aí qual o impacto que ela poderia ter, enfim, como que estava aí a nossa performance mediante, enfim, todo esse cenário. Nós comparamos aqui a expectativa versus a realidade,
né? Então, o terceiro produto aqui, eu acho que também é um produto muito bom para mostrar. Olha, tinha um forecast de 1.800.000 doses e vendeu 1.200.000, então 600.000 a menos, né? Então, a gente está falando aqui, olha, de 33%, quase 34% a menos do que estava planejado. Isso significa um excesso de inventário? Depois a gente tem algum risco de uma obsolescência? Enfim, é para fazer esse tipo de análise que a gente, né, fazia todo esse comparativo. Aqui a gente considerou até a P11, que seria o 11º mês aí do nosso período, né? O nosso check, então, seria identificar os desvios e revisar se estão relacionados ao cenário atual, né? E a nossa ação aqui é ajustar os desvios com base em novas premissas. Então, o que nós fazíamos? Claro, né? Então, nosso ciclo de S&OP sempre tem a participação do time comercial, sempre tem a participação do time de marketing, pessoal aí de licitações para falar sobre algum novo empenho, tudo mais. Mas nós precisávamos, às vezes, até fazer ciclos separados com o time comercial e com o gerente de marketing, né? Principalmente para BU de hospitalar, justamente para monitorar, falar, olha, o que está, né, mostrando aqui no cenário, como que está o nosso forecast, como que a gente pode aí se prevenir, se precaver para os próximos meses. Então, a gente também identificou os principais impactos aqui pelo período. Então, se vocês forem ver aqui, quando, enfim, ainda não existia o cenário de pandemia, a gente vê todas as outras marcas e o quanto essas 20 marcas impactavam o nosso forecast erro aqui, enfim, em erro absoluto, né? Então, a gente vê que vai até mais ou menos fevereiro, porque a Pfizer começa o seu ano fiscal em dezembro, mas então dezembro, janeiro e fevereiro, nós estávamos aqui em 34%, 22%, 19%, e aí essas principais marcas, que são principalmente marcas de uso hospitalar, você vê que ela passou a ser mais de 50%, teve meses que ela chegou a ser 70%, né, do impacto no nosso forecast erro, enfim, impacto no nosso erro foi causado por essas 20 marcas, né. E aí nós identificamos também o percentual de contribuição de cada uma dessas marcas dentro do resultado. Então, nós temos aqui, a primeira marca, que está fora de ordem aqui, acabei de ver isso, mas a primeira marca, só ela sozinha é 16% de contribuição no nosso resultado aí. Então, se nós errarmos, o impacto é grande, se nós acertarmos, isso é uma coisa boa, porque muito provavelmente nosso indicador vai ficar aí dentro do target. Nós também medimos aqui uma performance de inventário, então nós temos aqui a quantidade disponível, fazemos aqui, né, o nosso, enfim, monitoramento aqui de ver quantas semanas de inventário nós temos para todas aquelas marcas. Então aqui não é para um produto específico, né, mas nós vemos para todas as marcas quantas semanas de cobertura nós temos, né. E aí como é que nós fazíamos isso? Então verificava, claro, o nosso inventário disponível, né, fazia aqui uma questãozinha aqui, uma continha semanal, então um estoque menos o forecast semanal, mais as entradas daquela semana. A gente também fazia um monitoramento meio que diário, né? Então, quanto que era o nosso forecast dividido também pelo número de dias úteis aí do período fiscal e verificávamos aí se o nosso forecast diário versus o dia útil da semana estava alinhado ou mais ou menos alinhado com aquela venda que estava programada para aquela semana. E claro, né, a gente fazia aqui o cálculo, enfim, como já foi falado aqui, de dias úteis e a quantidade de dias úteis aqui para cada período. Era mais ou menos com essa conta aqui que nós fazíamos a quantidade aqui para saber se tinha algum risco ou não. Quando você olha, óbvio, né, eu acho que o que chega pior aqui, nesse período que está mais ou menos com 7 semanas, 6 semanas, aí 7. Então, isso significa que quando você está aqui, sei lá, com 30, você não vai ter nenhuma ruptura? Não, porque isso daqui está medindo todos os produtos pelo seu volume, óbvio, né? Então, nós podemos ter aí um produto que sim esteja em falta, ou que venha a ter risco de falta, mas que, como seu volume é muito pequeno, ele fica aqui, enfim, né, escondido, né, no meio dos outros. Então, por isso que também nós fazíamos aqui essas reuniões, né, e aí olhava produto a produto junto com o time comercial, enfim, junto com o time de marketing também.
Então, como que é o modelo preditivo da McKinsey? Vocês vão me perguntar assim, olha, era perfeito? Não, não era. Por quê? Porque ele mostrava a molécula. Então, por exemplo, a azitromicina, né, que é um antibiótico, que foi bastante utilizado, principalmente no começo da pandemia, para pessoas aí que estavam com problemas respiratórios, enfim. Então, os médicos tratavam muito com a azitromicina, que é um antibiótico. A Pfizer tem ele em 2 apresentações orais, então é o Zithromax com 2 comprimidos, o Zithromax com 3 comprimidos, e tem a versão dele injetável, né, que é o Zithromax infusional, que é para uso apenas hospitalar. A McKinsey fazia o modelo para a gente com a molécula. Então, e nós trabalhamos com SKU, nós trabalhamos fazendo, né, venda, fazendo importação, fazendo demanda, o planejamento, produção, enfim, tudo é por SKU. Então, olhar a molécula não ajudava assim de uma maneira que você falava, olha, era um plug and play, era uma coisa muito rápida, a gente já conseguia fazer isso, né, assim. Não era dessa maneira, mas te dava um norte, né? Então, o que é muito interessante de mostrar aqui para vocês é como que estava aqui em maio do ano passado, né? Então, isso daqui considerando o nosso operating plan, então considerando aqui o nosso budget do ano passado, vocês veem que para esse produto aqui em questão, né? Então, o nosso OP, que é essa linha amarelinha aqui, ela estava, né, baixa, o nosso forecast também estava bastante baixo aqui, e aí vocês olham quanto que foi a demanda, né? Então aqui a gente fala demanda MDTR, que é justamente o sellout, né? O quanto o mercado realmente consumiu desse produto. Vocês veem que o pico está aqui. Quanto foi a nossa venda, vocês veem que foi maior ainda, né? Então, a gente vendeu, ainda teve um pouquinho aqui que foi feito de estoque dentro dos distribuidores ou dos hospitais, mas que depois nós tivemos aqui a nossa revisão, claro, né? Então, quando nós tivemos o nosso last estimate, que é feito junto com o time de finanças, né? Obviamente, ele foi e acompanhou a nosso venda real aqui, que você vê que depois ele já descola, né? Então, quando ele foi feito em julho, ele estava, né, claro, bem alinhado, porque era todo o histórico passado. Mas você vê que a gente continuou aqui pensando em alguma coisa aqui um pouco maior, né? O quanto que nós teríamos aqui de picos de vendas, e que aí voltou para uma normalidade, as suas vendas aqui caíram, voltaram para uma normalidade, e a gente chegou aqui a ter um excesso de inventário aqui na Pfizer. Então, isso é para mostrar para vocês, assim, principalmente quando as pessoas falam aí de data science, né? Então, essa parte aí de ciências de dados, né? E toda essa questão, né, de a gente ter modelos preditivos, que eles funcionam sim, mas eles não são, eu acho que a salvação da lavoura, né? Vamos dizer dessa maneira, ou que eles também não são, enfim, uma questão assim que você pode firmar, escrever isso daí na pedra e falar que a partir daí você já não vai ter mais problemas, tá? Então, ele te dá um norte, né? Mas sempre vai ter, eu acho que o feeling ali do time comercial, junto com o profissional de supply chain, ali a parte de planejamento de demanda, para saber se está indo na direção correta ou não. Então, para mostrar para vocês um pouquinho de como que é, né, o nosso... como que era, na verdade, né, o nosso análise preditiva aqui, e aqui, claro, enfim, o modelo do jeito que a gente apresentava, então a gente selecionava aqui o Brasil, selecionava, enfim, né, em número de mortes, o próprio modelo te dava uma projeção aqui também, enfim, num cenário que eles falavam assim, do pior caso, né, o que foi observado, então eles faziam uma projeção aqui de, tipo, quanto que era o pior caso, quanto que era que o caso, vamos dizer assim, comparado com como que estava no resto do mundo, né? E aqui a projeção atual. Então, é claro, com base nessa questão aí de número de mortes e internações, porque era esse, né, os dados que eles davam, depois eles colocavam aqui, né, em questão de recursos hospitalares, a questão aqui de, enfim, parte de infecções e testagem, enfim, a questão aqui dos produtos, a gente ia fazendo essa seleção, tá? Então, tudo isso era sempre preparado
preparado aí pelo time da McKinsey, que, né, era um dado aí que a gente podia ter acesso. Então, a Pfizer também, globalmente, o que ela fez? Claro, os recursos são limitados, a gente sabe que tem aí uma questão de pandemia, teve muito absenteísmo, nós tivemos fechamento de fábricas, enfim, uma série de questões. Então, a Pfizer globalmente decidiu aí priorizar a produção e expedição de produtos para Covid-19. Então, são 74 marcas. O que isso significa? Significa que os produtos de Covid-19, e, claro, produtos também que são salva-vidas foram priorizados. Contraceptivos, por exemplo, não foram, né? Então, os contraceptivos, eles seriam produzidos, né, seguindo um tempo padrão, desde que não colocassem em risco a disponibilidade de produtos de necessidade médica e produtos aí para tratamento de pacientes de Covid-19. Então, as fases operacionais, nós tínhamos aqui, né, a fase 1, 2, 3 e 4. Então, como eu falei, ano passado, 2 fábricas na Itália, a fábrica da Espanha chegaram a ficar fechadas. E aí nós tivemos aqui, então, enfim, para cada uma dessas fases operacionais, a empresa decidia aqui quais seriam, né, esses passo a passos aqui, vamos dizer assim. Então, primeiro falava qual era o seu cenário de capacidade, então definia aqui quais produtos, né, como que estava, se a fábrica ia trabalhar 100%, né, enfim, né, todo o seu potencial, todo o seu pessoal, se a fábrica ia trabalhar com 50% da sua capacidade, com 25%, se a fábrica estaria fechada, claro que aí não teria o que fazer, fazia o planejamento das linhas e das marcas, então a fábrica e os seus planejadores definiam quais marcas iriam produzir em cada uma das linhas de produção. A priorização das marcas, que aí era feito pela minha área, né, que é Global Supply Chain, então já saía de uma visão só de manufatura e vinha para uma visão aqui de Global Supply Chain. A execução do planejado, então, claro que a fábrica utilizava as prioridades estabelecidas pelo time de Global Supply Chain para maximizar e otimizar o seu output, e aí tinham reuniões aqui semanais de priorização de produção, né, enfim, aí tinham as principais discussões aqui, calibrando os trade-offs aqui, olha, a gente precisaria produzir mais desse produto, não vai dar, enfim, a gente consegue produzir tanto, e funcionava dessa maneira, né? Então, quais eram os principais pontos de atenção que nós tivemos? Oi, é que só temos, o tempo estourou, eu preciso que você encerre, tá bom? Tá bom, é que eu comecei mais tarde também, né, mas enfim, eu vou encerrar, tá bom? Beleza, Tá ótimo. Passando aqui, então, rapidamente, né, os principais pontos de atenção aqui para o Brasil em processos operacionais. A gente fez um gerenciamento efetivo do inventário no canal, então a gente precisava ter certeza que as nossas vendas eram para consumo e não para fazer uma questão aí de inventário nos distribuidores ou nos hospitais, né? A gente precisava que o time comercial dividisse as premissas aqui de aumento de demanda o mais rápido possível, e aí, claro, né, confiar que as decisões globais aqui de priorização de produção e embarques estavam visando o que seria melhor para os nossos pacientes. Né? Então, enfim, aqui são os 4 desafios que a gente encontrou. Então, primeiro foi pensar fora da caixa, né? Então, tudo que vocês puderem imaginar a gente fez, de trazer produtos de outros países para fazer retrabalho local. A gente precisou suportar o Ministério da Saúde na importação de produtos aí de uso hospitalar, que inclusive não tinham nem registro aqui no Brasil, né? O fazer mais com menos, principalmente aqui pensando em alternativas para minimizar impactos financeiros. E aí, claro, né, na parte de gerenciamento de cenários, a antecipação de problemas e, enfim, buscar alternativas aí para tomada de decisão, né? Então, aqui são 4 considerações finais, já para encerrar, né? Então, a primeira é falar que métricas são importantes para mensurar processos, mas num momento como esse que nós estamos vivendo ainda, elas são secundárias para a medição do sucesso de um processo, né? Pensar fora da caixa é essencial, então use, né, a criatividade, proponha soluções aí. A comunicação e o alinhamento são fundamentais, não só em momentos de crise, mas principalmente em momentos de crise, e fazer o mesmo de uma forma diferente também é uma maneira de inovar.
Esses são os meus dados de contato, tem aqui o meu e-mail e o meu ramal direto aqui da Pfizer. Então, enfim, quem quiser entrar em contato comigo, meu nome também, né, Lucília Costa, estou lá no LinkedIn. Foi um prazer e fiquem à vontade agora. Lucília, obrigado. Eu não tenho nem o que falar, né, de tudo que a Pfizer contribuiu com um propósito humanitário, né? Quantas vidas, né, não foram poupadas, sim, salvas e, enfim, pela junção não da Pfizer, mas todas as empresas que se uniram nesse propósito pelo mundo. É tão lindo de se ver que, sabe? Exato. E imagina você desse lado daí, sabe, garantindo para que isso tudo aconteça. Aqui fica o nosso agradecimento, não só pela palestra, mas por todo o propósito da Pfizer pela humanidade, né, no mundo inteiro aí.